vai falar que a gente precisa especificar de acordo com a sintaxe, né, o tipo do dado que vai ser retornado da função. Bom, mas aparece uma informação nova nesse tipo de dados. E se a função não precisar retornar nada, não retornar nenhum valor? E se a função não precisar retornar o valor? Eu preciso especificar um tipo inteiro, tipo char, tipo float? Será que eu tenho que especificar uma coisa? Bom, o slide vai nos elucidar isso daí. Então, olha só, pessoal, atenção. Quando o tipo de retorno da função for void, olha só, void é um tipo de dados novo, a função não retorna valor, não necessita retornar valor. Então, olha só, quando vocês declararem uma função, forem fazer uma função, e essa função não precisar retornar nenhum valor para a função chamadora, vocês coloquem como retorno sendo do tipo void. Por exemplo, para exibir, para escrever em tela um menu, um cabeçalho de um menu. Por exemplo, o NITIM, tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. Sempre que for imprimir isso, pode fazer uma função menu. Essa função não vai precisar retornar, não vai precisar retornar nada. Então, coloca do tipo void. Void, então, é uma função que não tem retorno. Vocês colocam, especificam void. O comportamento dessa função vai passar a se assemelhar a um procedimento. Procedimento, pessoal, é uma coisa um pouquinho diferente de função. No C não tem procedimento. No C só tem funções. Bom, então é o seguinte, vamos tentar diferenciar bem isso daí. Na programação existem os módulos, a modularização. E esses módulos podem ser funções ou procedimentos. Ressaltando mais uma vez, na linguagem C só existem funções. Existem outras linguagens que existem funções e procedimentos. A linguagem Pascal, por exemplo, existem procedimentos. Professor, mas qual que é a diferença de função e procedimento? É simples. Procedimento não retorna valor. E a função retorna obrigatoriamente. Então, quando a gente faz isso, coloca aqui o retorno da nossa função no C, vai ser do tipo void, a gente, na verdade, está mais ou menos simulando um procedimento, ok? Só que, na verdade, lembrando mais uma vez, nunca é demais reforçar, em C só existem funções. E é importante ressaltar, professor Alexandre, que neste caso, quando a função é do tipo void, eu preciso do return. Ah, isso é importante. Né? Com certeza. E aí, precisa ou não precisa? O que vocês acham? Se é do tipo void, não retorna nada, obviamente não vai precisar o comando return. Bem lembrado. Beleza? Bem lembrado. Isso é importante mesmo, pessoal. Não precisa utilizar o return, então, quando for o tipo void. Bom, e aí a gente tem o seguinte agora no próximo slide. As variáveis em uma função. Então, olha só, as variáveis, quando criadas em uma função, são variáveis locais. Variáveis locais para essa função. Assim, essas variáveis, então, serão destruídas após o término da função. Então, pessoal, se lembram do escopo de variáveis? Se lembram de variáveis locais da aula passada? Pois é, aqui nas funções as variáveis são sempre locais para aquela função. Então significa que aquelas variáveis não vão funcionar em outras funções. Você declarar uma variável dentro de uma função, essa variável não funciona dentro de outra função. É a mesma coisa, vocês podem fazer uma analogia da seguinte forma. Imagine vários sindicatos. Sindicato dos garçons, sindicato dos bancários. Será se as normas, o regimento do sindicato dos garçons vai funcionar para o do sindicato dos bancários? Não, são sindicatos diferentes. É a mesma coisa. Se você define uma variável dentro de uma função, essa variável pertence àquela função, não às outras, então não pode ser acessado. Se vocês declararem, então, uma variável na função main, essa variável só é executada dentro da função main, não vai ser executada em outras funções. É algo semelhante também, pessoal, vocês declararem uma variável dentro de uma estrutura de desvio condicional. Por exemplo, dentro de um if ou de um laço de repetição. Saindo desse desvio condicional do laço de repetição, aquela variável não vai existir mais. Ou seja, ela vai ser desalocada de memória, destruída. Então ela vai ficar inacessível. Então isso é importante lembrar. E a gente nunca... tem alguns detalhes que aos poucos os alunos vão se acostumando, né? Com certeza, pessoal. E tem mais uma informação bastante importante aí. Vamos acompanhar no slide? Então nós temos aí próximo slide, isso aí, pessoal. Então nós temos uma atenção que uma variável local, caso uma variável local tenha o mesmo nome de uma variável global, a variável local será usada e não a global. Bom, pessoal, trocando em miúdos isso aí, o que quer dizer? Se eu tenho, por acaso, uma variável global e numa função também eu declaro uma variável com o mesmo nome,
dentro da função, ao realizar qualquer operação de alteração ou até mesmo de consulta ao valor dessa variável, a variável a ser buscado é a variável local e não a global, ok? Tenham bastante cuidado que isso pode ocorrer algum erro aí num programa e às vezes vocês não sabem por que está ocorrendo. Então, a local ela tem prioridade à global quando se trata de uma função específica. Beleza? Vamos ver como é que funciona isso na prática? Beleza. Bom, pessoal, então agora a gente que falou tanto em parâmetro, né? Muita palavra nova para vocês aí. Então, vamos reforçar, começando com a questão dos argumentos, tá? Acompanhe aí no vídeo. Então, nós temos os argumentos, são valores usados para chamar uma função. Então, qual que é a grande ideia aí? Quando nós chamamos uma função, como nesse caso do modifica valor, por exemplo, e nós especificamos uma variável aí, nós chamamos isso de argumentos, né? Estão lembrados até mesmo no exemplo anterior da soma? Então, nós vamos especificar. Quando especificamos dois valores e quando nós chamamos uma função e passamos esses valores são chamados de argumentos. Bom, para falar de argumento, a gente tem que falar de parâmetro também, que é justamente no slide seguinte. Então, nós temos no próximo slide os parâmetros, que são as variáveis declaradas na definição da função que recebem esses argumentos. Então, pessoal, os argumentos com os parâmetros, eles estão altamente relacionados. Os parâmetros vão ser aquela declaração daquela função. Então, eu defino o nome e entre parênteses eu vou colocar justamente essas variáveis, né, com seus respectivos tipos de dados. Eu jamais posso colocar, por exemplo, int x, y, z. Para cada variável que vai ser apresentada ali na declaração da função, você tem que especificar o seu tipo. Isso são os parâmetros. E os argumentos são justamente quando você chama essa função e você vai estar passando alguns valores. Então, você passa os valores para a função, que são os parâmetros, e depois essa função, por exemplo, pode estar retornando um valor. Ok? Bom, a próxima informação é justamente a declaração de parâmetros. Basicamente, nós temos dois tipos de declaração. A primeira forma é a forma clássica e nós temos ainda a forma moderna. A forma clássica, a declaração de parâmetros, é realizada após a definição da função. E a forma moderna é realizada junto à definição da função. E esta forma é a forma mais utilizada. Então, nos nossos programas, quando vocês estiverem aí desenvolvendo, tentem utilizar a forma moderna, que é a mais utilizada até mesmo no mercado aí como um todo. Tá? As chamadas das funções. Chamada de funções. Existe só um tipo de chamar a função? Como que a gente pode chamar as funções? Olha, pessoal, olho aberto. Existem duas formas de chamar funções. Por valor e por referência. Então, existem duas formas, por valor e por referência. Cada um, claro, tem suas características próprias. A gente precisa conhecer como é que funciona cada uma delas, para, claro, saber utilizá-las. Mas, a princípio, a gente vai utilizar somente uma delas. Vamos ver elas. Primeiro, então, passagem por valor. Então, nos parâmetros, se lembrem que parâmetros está na declaração da função. Nos parâmetros é passada uma cópia dos valores para a função. E no escopo da chamada, no escopo da chamada da função, os valores dos argumentos não são modificados. Então, pessoal, em sequência a gente tem a passagem de parâmetros por referência. Nesse caso é passado o endereço. O endereço, olha só, não é o conteúdo. O endereço de memória onde estão os argumentos. Então, não é feita uma cópia. E no escopo da chamada da função, lá na função, os valores dos parâmetros podem ser modificados pela função. Bom, Tereza, e se a gente, então, mudar a ordem ali das funções? Se eu colocasse a função main em cima e colocasse as funções que calculam o novo salário embaixo da função main, será que ia funcionar? Bom, é sobre isso que o próximo slide fala. Protótipo de função. Declaração da função antes da sua implementação. Ou seja, a gente vai declarar a função antes de implementar de fato a função. Isso geralmente a gente faz no início do programa. Para quê? Para evitar problemas de precedência. Porque é o mesmo caso do seguinte: eu queria usar uma variável no programa que eu ainda nem declarei. Exatamente a mesma coisa. Como é que eu vou usar uma variável se eu não declarei ela ainda? Isso acontece com funções também. Eu chamar a função
sem eu nem declarar essa função. Então a gente precisa preocupar com isso. Então é sobre a precedência de funções. E na sequência a gente tem então uma dica, né, Tereza? Isso, nós temos aí uma dica útil. Então, usar em casos de implementação com muitas funções dentro de um mesmo arquivo. Então, para evitar esse problema de precedência, nós temos aí como uma boa recomendação vocês utilizar a questão do protótipo, não é mesmo? Na nossa aula de hoje, né, Tereza, a gente viu basicamente declaração de funções e os tipos de chamadas de função, tanto por valor quanto por referência. Mas, por enquanto, nós vamos trabalhar apenas com as chamadas por valor, ok? Então, pessoal, esperamos vocês amanhã. Né, na interatividade e solucionando aí os problemas. Beleza, a partir das 16 horas, na aula prática lá, estamos aguardando vocês. Ok, boa noite. Boa noite.